Você já percebeu que existem pessoas que, sem fazer alarde, sem gritar ou se impor de forma agressiva, naturalmente conquistam o respeito de todos ao seu redor? Elas não precisam provar nada para ninguém, não precisam se vender ou fazer marketing pessoal excessivo, mas mesmo assim são ouvidas quando falam, consideradas quando tomam decisões e respeitadas em qualquer ambiente onde estão. O que essas pessoas têm de diferente? Por que alguns conseguem respeito através do silêncio, enquanto outros gritam a vida inteira e ninguém leva a sério? A resposta está em 5 atitudes específicas que podem transformar completamente a forma como as pessoas te veem e te tratam. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre respeito. Ele não pode ser exigido, não pode ser comprado, não pode ser fingido. Respeito verdadeiro só pode ser conquistado, e a maneira mais poderosa de conquistá-lo não é através de palavras altas ou gestos grandiosos, mas através de atitudes silenciosas que demonstram o seu caráter real. No vídeo de hoje vou revelar essas 5 atitudes que os antigos filósofos estoicos praticavam e que fazem a diferença entre alguém que é meramente tolerado e alguém que é genuinamente respeitado. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mexer com algumas crenças que você tem sobre como conquistar respeito na vida. Antes de revelar essas 5 atitudes poderosas, preciso te contar uma história que vai mudar sua perspectiva sobre o que realmente significa ser respeitado. Uma pequena cidade do interior romano, havia 2 homens que ocupavam posições importantes na comunidade. O primeiro, chamado Caius, era conhecido por sua voz alta, suas opiniões fortes e sua tendência de dominar qualquer conversa. Ele falava muito sobre suas conquistas, criticava abertamente quem discordava dele e sempre fazia questão de mostrar sua superioridade intelectual. Quando Caius entrava em um ambiente, todos percebiam sua presença imediatamente. O segundo homem, chamado Lúcius, era completamente diferente. Falava pouco, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Nunca se gabava de suas realizações, embora fossem consideráveis. Não criticava os outros publicamente, mesmo quando discordava. Tinha uma presença tranquila, mas sólida, e as pessoas naturalmente buscavam sua opinião em momentos importantes. Quando Lúcius entrava em um ambiente, as pessoas não necessariamente percebiam de imediato, mas gradualmente se sentiam mais centradas e seguras. Durante uma crise que atingiu a cidade, ambos os homens se ofereceram para liderar os esforços de reconstrução. Caius fez discursos eloquentes, prometeu soluções miraculosas e se autopromoveu incansavelmente. Lúcius, por outro lado, simplesmente começou a trabalhar. Organizou equipes sem fazer barulho, resolveu problemas práticos sem alarde e, quando as pessoas precisavam de orientação, ele estava lá com soluções concretas. O resultado foi revelador. Embora Caius fizesse mais barulho e chamasse mais atenção, foi Lúcius quem as pessoas escolheram para liderar. Não porque ele pediu, não porque ele se promoveu, mas porque suas ações silenciosas haviam construído uma reputação sólida de confiabilidade e competência. As pessoas respeitavam Lúcius não pelo que ele dizia sobre si mesmo, mas pelo que ele demonstrava através de suas atitudes consistentes. Essa história ilustra perfeitamente uma verdade fundamental que muitas pessoas não compreendem. Respeito genuíno não é conquistado através de autopromoção ou imposição, mas através da demonstração consistente de caráter. E caráter, meu amigo, se manifesta muito mais no que você não faz, no que você não diz, do que naquilo que você proclama ao mundo. A primeira atitude silenciosa que gera respeito verdadeiro é a consistência sem drama. Você conhece pessoas que são previsíveis no melhor sentido da palavra? Aquelas que você sabe que vão cumprir o que prometem, que vão estar lá quando precisar, que vão agir de acordo com seus valores, mesmo quando ninguém está observando? Essa consistência silenciosa é uma das formas mais poderosas de construir respeito, porque ela cria confiança, e confiança é a base de todo respeito verdadeiro. A maioria das pessoas vive em montanha-russa emocional e comportamental.
Um dia estão motivadas e fazem 1000 promessas. No outro estão desanimadas e não cumprem nada. Um dia tratam todos com carinho. No outro estão irritadas e destratam qualquer um que apareça pela frente. Essa inconsistência é percebida por todos ao redor e, mesmo que não seja comentada abertamente, cria uma sensação de instabilidade que mina o respeito. Quando você desenvolve consistência silenciosa, você se torna uma rocha em um mundo de ondas. As pessoas sabem o que esperar de você. Sabem que sua palavra tem valor. Sabem que seus princípios não mudam conforme sua conveniência ou humor. Isso não significa que você se torna robótico ou inflexível. Significa que você se torna confiável. E pessoas confiáveis são automaticamente respeitadas. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Essa consistência precisa ser silenciosa. Você não anuncia que é consistente, não faz discursos sobre seus princípios, não lembra constantemente as pessoas de que sempre cumpre seus compromissos. Você simplesmente é. Você simplesmente faz. E as pessoas percebem naturalmente, mesmo que demorem um tempo para processar conscientemente o que estão vendo. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações algo que captura perfeitamente essa ideia. Seja como o promontório rochoso contra o qual as ondas se quebram constantemente. Ele permanece firme e as águas furiosas se acalmam ao seu redor. Essa imagem do promontório rochoso é uma metáfora perfeita para a consistência silenciosa. Você não luta contra as tempestades da vida. Você simplesmente permanece firme em seus princípios e valores, e as pessoas ao seu redor encontram estabilidade nessa firmeza. A segunda atitude silenciosa que gera respeito é escutar mais do que falar. Vivemos em uma sociedade obcecada em se expressar, em dar opinião sobre tudo, em mostrar o quanto sabemos. Todo mundo quer falar, ninguém quer escutar, e é exatamente por isso que quem escuta verdadeiramente se destaca de forma tão marcante. Quando você desenvolve a capacidade de escutar profundamente, de estar genuinamente presente quando alguém está falando, você se torna raro e valioso. Mas não estou falando de simplesmente ficar quieto enquanto a outra pessoa fala, esperando sua vez de rebater ou dar sua opinião. Estou falando de escuta ativa, empática, onde você realmente busca compreender o que a pessoa está comunicando, tanto em palavras quanto em emoções. Quando você escuta dessa forma, algo interessante acontece. As pessoas se sentem verdadeiramente vistas e compreendidas por você. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você escuta, mais as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Quando você fala pouco, mas com propósito, suas palavras ganham peso. Quando você não está constantemente competindo para ser ouvido, mas oferecendo espaço genuíno para os outros se expressarem, você conquista algo muito mais valioso do que atenção momentânea. Você conquista respeito duradouro. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, entendia profundamente o poder da escuta. Ele dizia: temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Essa não era apenas uma observação anatômica, era uma filosofia de vida. Quem escuta mais do que fala demonstra humildade intelectual, interesse genuíno nos outros e sabedoria para reconhecer que pode aprender com qualquer pessoa. Há algo profundamente poderoso em ser alguém que oferece espaço genuíno para os outros se expressarem. Em um mundo onde todos estão gritando para serem ouvidos, você se torna um oásis de tranquilidade onde as pessoas podem ser verdadeiramente escutadas. Essa habilidade não apenas te torna mais respeitado, mas também te dá informações valiosas sobre as pessoas ao seu redor, suas motivações, medos e desejos. A terceira atitude silenciosa que gera respeito profundo é manter a calma sob pressão. Todos nós conhecemos pessoas que desmoronam na primeira dificuldade, que explodem na primeira contrariedade, que entram em pânico na primeira crise. E todos nós também conhecemos aquelas raras pessoas que, não importa o tamanho da tempestade, mantêm sua serenidade e capacidade de pensar claramente. Adivinhe
qual tipo de pessoa inspira mais respeito? Quando você consegue manter a calma em situações de alta pressão, você não apenas resolve melhor os problemas, você também se torna um ponto de referência para as outras pessoas. Em momentos de crise, as pessoas naturalmente se voltam para quem demonstra estabilidade emocional. Não é sobre suprimir emoções ou fingir que não sente nada. É sobre ter controle suficiente sobre suas reações para poder agir de forma racional, mesmo em situações emocionalmente intensas. Os estoicos chamavam isso de tranquilidade interior, uma serenidade que não é abalada pelas circunstâncias externas. Eles entendiam que você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como reage ao que acontece. Quando você desenvolve essa capacidade, você projeta uma força silenciosa que é imediatamente reconhecida e respeitada pelos outros. Mas cuidado para não confundir frieza emocional com tranquilidade estoica. A pessoa fria simplesmente não sente ou suprime seus sentimentos. A pessoa com tranquilidade estoica sente profundamente, mas não permite que essas emoções controlem suas ações. Há uma grande diferença entre ser insensível e ser equilibrado. O equilíbrio emocional é magneticamente atrativo e inspira confiança porque as pessoas sabem que você não vai tomar decisões impulsivas ou reagir de forma destrutiva sob pressão. Essa capacidade de manter a calma não se desenvolve da noite para o dia. Requer prática constante, autoconhecimento e uma compreensão profunda de que suas reações emocionais são escolhas, não eventos automáticos. Quando você domina essa habilidade, você se torna alguém em quem as pessoas confiam para lidar com situações difíceis, alguém cuja presença traz tranquilidade em momentos de turbulência. A quarta atitude silenciosa que gera respeito é demonstrar integridade sem fazer propaganda. Integridade é quando seus valores, palavras e ações estão alinhados, independentemente de quem está observando ou das consequências que você pode enfrentar. É fazer a coisa certa não porque é conveniente ou porque vai te beneficiar, mas porque é consistente com quem você escolheu ser. A maioria das pessoas fala muito sobre seus valores morais, sobre como são éticas e íntegras, mas quando a pressão aumenta ou quando surge uma oportunidade tentadora, esses valores de alguma forma se tornam mais flexíveis. A pessoa verdadeiramente íntegra não precisa anunciar sua moralidade, porque ela se manifesta consistentemente em suas ações, especialmente nos pequenos momentos quando ninguém está prestando atenção. Quando você age com integridade silenciosa, as pessoas podem não notar imediatamente, mas com o tempo elas começam a perceber um padrão. Elas notam que você não fofoca, que você não joga pessoas umas contra as outras, que você não muda suas opiniões conforme a conveniência do momento. Elas percebem que podem confiar em você com informações sensíveis, que você não vai traí-las quando surgir uma oportunidade de ganho pessoal. Sêneca, o filósofo e conselheiro de imperadores, entendia perfeitamente o poder da integridade silenciosa. Ele escreveu: "Todo homem que é verdadeiramente superior permanece calmo em mente na adversidade e na prosperidade." Ele sabia que integridade real é testada não quando tudo está indo bem, mas quando você enfrenta escolhas difíceis, onde seria mais fácil comprometer seus princípios. A integridade silenciosa também significa ser consistente em privado e em público. Não adianta ter um comportamento exemplar quando todos estão observando, e outro completamente diferente quando ninguém vê. As pessoas têm uma capacidade surpreendente de perceber incongruências, mesmo que não consigam articular exatamente o que estão sentindo. Quando você é a mesma pessoa em todas as circunstâncias, isso gera uma sensação de autenticidade que é profundamente respeitada. A quinta, e talvez mais poderosa atitude silenciosa que gera respeito, é ajudar sem esperar reconhecimento. Vivemos em uma cultura onde tudo precisa ser documentado, compartilhado e reconhecido publicamente. As pessoas fazem boas ações e imediatamente postam sobre isso nas redes sociais.
Elas ajudam outros, mas sempre fazem questão de que todos saibam sobre sua generosidade. Essa necessidade de reconhecimento, na verdade, diminui o impacto da ação e revela que a motivação não era puramente altruísta. Quando você ajuda pessoas silenciosamente, quando você melhora a vida de alguém sem expectativa de crédito ou reconhecimento, você demonstra uma generosidade de espírito que é rara e profundamente tocante. As pessoas podem não saber que foi você quem ajudou, mas elas sentem o impacto. E mesmo quando elas não sabem a origem, elas desenvolvem um senso de gratidão e boa vontade que de alguma forma encontra seu caminho de volta para você. Mais importante ainda, quando você ocasionalmente é pego ajudando alguém sem querer reconhecimento, o impacto é exponencialmente mais poderoso do que se você tivesse promovido a ação. As pessoas respeitam generosidade autêntica muito mais do que caridade performática. Quando sua bondade é descoberta acidentalmente, ao invés de anunciada deliberadamente, isso revela caráter de uma forma que palavras nunca poderiam. Mas aqui está onde muitas pessoas se confundem. Ajudar sem reconhecimento não significa ser completamente passivo ou nunca aceitar apreço quando ele é oferecido sinceramente. Significa que sua motivação primária para ajudar não é o reconhecimento, mas sim o desejo genuíno de fazer uma diferença positiva. Quando o reconhecimento vem naturalmente como resultado de comportamento consistentemente prestativo, ele carrega muito mais peso do que quando é ativamente buscado. Essas 5 atitudes silenciosas trabalham juntas para criar uma presença que comanda respeito naturalmente. Você não precisa exigir atenção ou afirmar sua importância, porque suas ações falam muito mais alto do que palavras jamais poderiam. As pessoas são atraídas para indivíduos que demonstram consistência, que escutam mais do que falam, que mantêm calma sob pressão, que agem com integridade e que ajudam outros sem esperar nada em troca. O belo nessas atitudes é que elas criam um ciclo positivo. Quanto mais você as pratica, mais respeitado você se torna. Quanto mais respeitado você é, mais oportunidades tem para praticá-las de formas significativas. E quanto mais você incorpora essas qualidades, mais você atrai outras pessoas que também valorizam caráter e substância, acima de displays superficiais de importância. Mas implementar essas atitudes requer comprometimento genuíno com crescimento pessoal e uma disposição para, às vezes, ser mal compreendido. Em uma cultura que valoriza volume sobre substância, sua força silenciosa pode inicialmente ser ignorada ou interpretada como fraqueza. Algumas pessoas podem tentar aproveitar-se de sua calma ou de sua natureza prestativa. Mas com o tempo, aqueles que importam vão reconhecer e respeitar a profundidade do seu caráter. Lembre-se, construir respeito genuíno não é um processo rápido. Requer prática consistente dessas atitudes por meses e anos. Mas o respeito que você conquista através da força silenciosa é muito mais duradouro do que a atenção passageira que vem da autopromoção barulhenta. As pessoas esquecem o que você diz, mas nunca esquecem como você as faz sentir através de suas ações. Existe também um aspecto psicológico fascinante nessas atitudes. Quando você não está constantemente buscando validação externa ou tentando provar seu valor, você projeta uma energia de completude interior que é magneticamente atrativa. As pessoas instintivamente gravitam em direção àqueles que parecem ter encontrado paz consigo mesmos, que não precisam da aprovação constante dos outros para se sentirem bem sobre quem são. Essa energia de autossuficiência emocional não deve ser confundida com arrogância ou distanciamento. É sobre ter uma base sólida interior que permite que você se conecte genuinamente com outros sem precisar de algo deles em troca. Quando você não está desesperado por aprovação, paradoxalmente, você se torna mais aprovado. Quando você não está lutando por respeito, naturalmente você o recebe. Cada uma dessas 5 atitudes também serve como uma forma de filtro natural para seus relacionamentos. Pessoas que só se interessam por quem faz barulho ou se autopromove constantemente
provavelmente não são o tipo de pessoas com quem você quer investir seu tempo e energia. Por outro lado, indivíduos que reconhecem e valorizam força silenciosa, integridade e consistência são exatamente o tipo de pessoas que podem formar relacionamentos profundos e duradouros com você. Há momentos em que praticar essas atitudes pode ser desafiador, especialmente quando você está rodeado por pessoas que operam de forma completamente diferente. Pode ser tentador abandonar sua consistência quando outros estão sendo voláteis, ou começar a falar mais quando outros estão monopolizando conversas. Mas são exatamente esses momentos que mais testam e fortalecem seu caráter. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não desperdice mais tempo discutindo sobre como uma pessoa boa deveria ser. Seja uma. Essa sabedoria captura perfeitamente a essência de conquistar respeito através de atitudes silenciosas. Em vez de falar sobre ser respeitável, você simplesmente incorpora as qualidades que naturalmente comandam respeito. Se você se reconhece em algumas dessas atitudes, você já está no caminho certo. Se você percebe que tem tentado conquistar respeito de maneiras menos eficazes, não se desencoraje. Cada momento é uma oportunidade para começar a praticar essas atitudes silenciosas que gradualmente transformarão como as pessoas te veem e interagem com você. A jornada para se tornar alguém que comanda respeito naturalmente não é sobre transformação externa, mas sobre desenvolvimento interno. É sobre se tornar o tipo de pessoa que você mesmo respeitaria. Quando você vive de acordo com esses princípios, não apenas ganha o respeito dos outros, mas também desenvolve um respeito próprio sólido que ninguém pode tirar de você. Lembre-se, respeito verdadeiro não pode ser exigido ou comprado. Ele só pode ser conquistado através da demonstração consistente de caráter. E caráter, como descobrimos hoje, se manifesta muito mais poderosamente através de atitudes silenciosas do que através de proclamações barulhentas. Se você encontrou valor nesta exploração de atitudes silenciosas que comandam respeito, se você reconhece o poder de ser alguém que conquista a admiração através de ações ao invés de palavras, deixe um comentário com a palavra respeito para que eu saiba que esta mensagem ressoou com você. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de pessoas comprometidas em desenvolver caráter autêntico e conquistar respeito genuíno através da força silenciosa. E se este vídeo te ajudou a entender como comandar respeito sem fazer barulho sobre isso, um like ajuda muito para levar esta sabedoria para mais pessoas que precisam ouvi-la. Como Epicteto nos ensinou, não explique sua filosofia, a incorpore. Suas atitudes silenciosas falarão muito mais alto do que qualquer palavra que você poderia dizer sobre a pessoa que está se tornando.